O segredo que transformou um covarde em conselheiro real. Uma revelação arqueológica de 3.200 anos que pode mudar sua vida em 40 dias. O escriba Khaemu-Aset está diante do faraó Ramsés II. Suas mãos tremem como folhas antes da tempestade que destrói mundos inteiros. Os olhos do grande ancestral perfuram sua alma como raios cósmicos. Em segundos, ele falará as palavras que podem salvá-lo ou condená-lo à morte. Seu coração explode em 1000 estrelas de terror puro. Este é o momento que separará o covarde do imortal. Mas como chegamos aqui? Como um simples escriba que tremia ao falar com crianças se encontrou face a face com o Deus vivo do Egito. Tudo começou 3 luas antes, quando Khaemu-Aset descobriu hieróglifos que brilhavam como constelações gravados nas câmaras secretas de Karnak. Palavras que continham o segredo para transformar qualquer mortal em um titã da coragem. Hoje você vai reviver cada momento dessa transformação impossível. Vai sentir o cheiro do incenso que conecta mundos invisíveis. Ouvir os ecos das palavras que fazem universos tremerem. Porque o medo que paralisa Khaemu-Aset neste momento diante do faraó é exatamente o mesmo que corrói sua alma agora. E nos próximos minutos, você descobrirá a chave ancestral que transforma covardes em deuses da guerra interior. O mundo de Karnak em 1250 AC. Para compreender como Khaemu-Aset chegou ao momento que você acabou de vivenciar, precisamos voltar ao ano 1250 AC, durante o reinado de Ramsés II, o grande ancestral. Imagine que você acorda todos os dias no complexo de templos de Karnak, onde as colunas de 23 metros se erguem como gigantes de pedra ao seu redor. Seus olhos se abrem para os primeiros raios de sol dourado, iluminando hieróglifos que contam histórias de deuses e heróis. Seus ouvidos captam o canto matinal dos sacerdotes, ecoando pelos corredores sagrados. Seu nariz percebe o aroma de incenso de olíbano, misturado com a brisa do Nilo que carrega promessas de vida eterna. Você é Khaemu-Aset, escriba de 3º nível na hierarquia dos templos. Suas tarefas incluem copiar textos sagrados, registrar oferendas e transmitir mensagens entre os diferentes níveis do clero. Você domina perfeitamente os hieróglifos hieráticos e até alguns dos sagrados mais complexos. Seus superiores reconhecem sua habilidade técnica impecável, mas há algo corroendo sua alma como um escorpião no deserto. O medo paralisante de falar em público que impede você de ascender na hierarquia dos escribas, mantendo-o preso a funções menores enquanto vê colegas menos talentosos alcançarem posições de prestígio. Cada vez que precisa se dirigir a grupos maiores que 3 pessoas, sua voz se transforma em sussurro de criança assustada. Você já sentiu isso? Esse terror que congela o sangue quando todos os olhos se voltam para você? Essa sensação de que suas palavras vão revelar ao mundo inteiro que você é uma fraude, um impostor que não merece estar ali? A descoberta nas câmaras secretas. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Enquanto reorganizava manuscritos nas câmaras de arquivo do templo, Khaemu-Aset deparou-se com um papiro diferente. Fragmentos do Pere-Enru, o livro da saída à luz do dia, que hoje conhecemos como o Livro dos Mortos. Mas este não era um texto funerário comum. Imagine que você sente seus dedos formigarem ao tocar hieróglifos que parecem pulsar com vida própria. A tinta dourada brilha sob a luz da lamparina como se fosse feita de estrelas líquidas. Você vê símbolos que dançam diante de seus olhos. O olho de Horus, a pena de Mate, o Ankh da vida eterna. Conforme você lê, uma linha específica faz seu coração parar. Iri ib em Nektu. Que o coração encontre poder. Mas não é apenas uma frase comum. Os hieróglifos estão organizados de forma singular, criando uma mandala visual que hipnotiza seus sentidos. Você ouve um sussurro ancestral que ecoa não apenas em seus ouvidos, mas diretamente em sua alma. Aquele que conquista o medo conquista a morte. Cada sentido seu está sendo bombardeado por uma revelação que desafia tudo o que você acreditava sobre coragem, sobre medo
sobre o que significa ser verdadeiramente vivo. Sua respiração acelera. Seu coração bate no ritmo dos tambores sagrados. Você sente que encontrou algo que não deveria existir, algo que pode mudar o curso de sua existência para sempre. Mas também percebe que descobrir um segredo é apenas o primeiro passo. Aplicá-lo é onde mora o verdadeiro terror. O encontro com Amenemhotep. 3 dias depois da descoberta, quando Khemu-Aset ainda lutava para compreender o significado profundo daqueles hieróglifos, algo extraordinário aconteceu. Durante seus deveres vespertinos no santuário de Ptah, ele foi abordado por uma figura que poucos escribas tinham o privilégio de encontrar. Amenemhotep, o mestre dos segredos, sacerdote de primeiro nível e guardião dos mistérios internos do templo. Imagine que você está olhando nos olhos de alguém que carrega a sabedoria de 70 anos de vida, cujo próprio olhar parece penetrar além das máscaras da alma. Amenemhotep tinha a pele bronzeada pelo sol egípcio, mas seus olhos brilhavam com uma luz interior que sugeria conexão direta com os deuses. Jovem Khemu-Aset. Sua voz ressoa pelos corredores como bronze polido. Os ventos sagrados me contaram que descobriste algo nas câmaras de arquivo. Os deuses raramente revelam seus segredos por acaso. Vem comigo. Amenemhotep conduziu Khemu-Aset através de corredores que ele nunca havia visto, descendo por escadas esculpidas na rocha viva, até chegarem a uma câmara circular iluminada apenas por tochas que nunca se apagavam. As paredes estavam cobertas por hieróglifos tão antigos que pareciam ter sido gravados pelos próprios deuses. Senta-te. Amenemhotep apontou para uma almofada diante de uma estátua de Thoth, o deus da sabedoria. Há 40 anos, eu também descobri os mesmos hieróglifos que agora queimam em tua mente. E como tu, eu tremia como folha de papiro ao vento quando precisava falar diante de outros. Ele ergueu a mão direita, revelando uma cicatriz em forma de Ankh na palma. Vês esta marca? Foi feita no dia em que superei meu maior medo e falei diante do próprio faraó Sete I, pai de nosso atual senhor. Até esse momento eu acreditava que meu terror era fraqueza. Depois compreendi a verdade que Thoth plantou em nossa aparente imperfeição. Estás pronto para compreender por que teu medo não é uma maldição, mas o portal para a tua maior força? A revelação dos mistérios de Thoth. Amenemhotep então revelou algo que mudaria Khemu-Aset para sempre, baseado nas palavras sagradas preservadas nas instruções de Ptah-Hotep, um dos textos de sabedoria mais antigos do Egito. Escuta bem, jovem escriba. O medo que sentes é como o Nilo antes da cheia. Parece destrutivo, mas carrega o limo sagrado que fertiliza a terra. Tua ansiedade não é fraqueza. É o sinal de que tua alma reconhece a importância do momento. Apenas os mortos não sentem medo diante do significativo. Os antigos mestres descobriram algo que mudou o curso da civilização. O medo e a coragem não são opostos. São parceiros dançando a mesma dança cósmica. Como o lótus que brota da lama mais escura para se tornar a flor mais bela, tua coragem nascerá do centro mesmo de teu terror. Amenemhotep se aproximou da estátua de Thoth e tocou o íbi sagrado gravado na pedra. Os hieróglifos que descobriste contêm a fórmula que os faraós usavam para transformar medo em poder. Os deuses plantaram em ti não apenas a capacidade de sentir medo, mas também o poder de transformá-lo na força mais pura. O segredo está em 3 palavras sagradas que Thoth sussurrou ao primeiro escriba: Iri-Ib-En-Hotep, que meu coração encontre paz. Mas estas não são apenas palavras para serem ditas, são uma chave vibratória que abre as câmaras secretas da coragem. Cada sílaba ressoa em uma frequência específica que desperta o falcão divino, que dorme em teu sangue. Agora fecha os olhos e repete comigo, sentindo cada palavra ecoar não apenas em tua garganta, mas em cada célula de teu ser. Iri-Ib-En-Hotep, Iri-Ib-En-Hotep, Iri-Ib-En-Hotep. Você está fazendo isso agora? Repetindo mentalmente essas palavras enquanto escuta? Porque essa técnica atravessou 3.200 anos para chegar até você. O que Khemu-Aset está prestes a descobrir
É a mesma força que pode transformar sua vida hoje. O despertar do falcão interior. Mas simplesmente repetir as palavras sagradas não basta, continuou Amenemhotep, sua voz agora carregando uma autoridade que fazia o ar ao redor vibrar. Precisas aprender o ritual do despertar do falcão interior, preservado nos hieróglifos das câmaras mais profundas do templo de Horus em Edfu. Este conhecimento foi transmitido de mestre para discípulo através de 40 gerações. Hoje, os deuses me permitem compartilhá-lo contigo. Mas lembra-te, o que vou te ensinar não é teoria. É uma tecnologia espiritual que funciona apenas quando praticada com total entrega. Amenemhotep instruiu Khaemwaset a se posicionar diante da estátua de Horus, com as mãos sobre o coração, exatamente como os iniciados faziam há milênios. Fecha teus olhos e imagina que és um falcão jovem no ninho, ainda com medo de suas próprias asas. Sente o vento do Nilo acariciando tuas penas. Ouve o grito ancestral dos falcões que voaram antes de ti. Agora respira profundamente e permite que tua respiração se torne um vento sagrado que alimenta o fogo interior. A cada inspiração, repetes mentalmente: Hor-Nebet, Jed-F. Horus, o Senhor, fala através de mim. A cada expiração, visualiza as asas douradas se expandindo em teu peito. Khaemwaset seguiu as instruções e algo extraordinário começou a acontecer. Cada palavra das frases sagradas parecia despertar uma força ancestral que dormia em seu sangue. Ele podia literalmente sentir a coragem dos faraós que enfrentaram leões e exércitos fluindo através de seu ser como lava dourada. Sentes isso? Sussurrou Amenemhotep. É o falcão despertando. Agora pratica este ritual todos os dias, ao nascer do sol por 7 dias. No 8º dia, os deuses te enviarão uma oportunidade para testares tua nova força. Você pode fazer este mesmo ritual agora, onde está. Feche os olhos por um momento. Coloque as mãos sobre o coração. Respire profundamente e sinta suas próprias asas se expandindo. Porque o que funcionou há 3.200 anos continua funcionando hoje. A resistência das vozes ancestrais. Mas aplicar esta sabedoria ancestral não seria simples para Khaemwaset. Por 7 dias, ele praticou o ritual fielmente, sempre ao nascer do sol, no terraço de sua habitação dentro do complexo do templo. E por 7 dias, ele lutou contra vozes que ecoavam não apenas em sua mente, mas através dos próprios corredores do templo. Quem és tu, simples escriba, para acreditar que podes falar como os grandes mestres? Sussurravam outros escribas quando passavam por ele. Teus ancestrais eram humildes servos. Por que tu serias diferente? Os deuses estabeleceram cada um em seu lugar designado. As próprias paredes do templo pareciam murmurar dúvidas através dos hieróglifos. Tradições milenares que colocavam cada pessoa em sua posição social rígida, protocolos que puniam a ousadia com severidade. Por mais de 1000 anos, a ordem estabelecida havia funcionado perfeitamente. Quem era ele para imaginar que poderia quebrá-la? À noite, deitado em sua esteira de papiro, Khaemwaset ouvia os ecos de gerações de ancestrais sussurrando: aceita teu lugar, jovem escriba. Aceita tua limitação. Aceita que alguns nasceram para liderar e outros para obedecer. Não forces as águas do Nilo a correrem para trás. Você já sentiu essa pressão? Essas vozes que vêm não apenas de sua mente, mas de toda uma herança cultural que insiste em manter você no lugar onde sempre esteve? Quando tenta quebrar padrões familiares ou sociais que parecem escritos em pedra, quantas vozes internas e externas conspiram para fazê-lo desistir? Mas Khaemwaset havia feito uma descoberta que mudaria tudo. Ele percebeu que essas vozes ficavam mais fortes exatamente nos momentos em que o ritual estava funcionando melhor. Era como se as forças da limitação atacassem com mais fúria quando sentiam que estavam perdendo terreno. O teste dos deuses no 8º dia, exatamente como Amenemhotep havia profetizado, os deuses enviaram a Khaemwaset uma oportunidade que testaria tudo que ele havia aprendido. Uma crise diplomática havia surgido no Alto Egito. Uma rebelião menor havia eclodido na região de Tebas,
e informações urgentes precisavam ser transmitidas ao faraó. O escriba-chefe Amenhotep convocou Khaemwaset para uma tarefa que exigiria exatamente aquilo que mais temia. Não apenas entregar um decreto real urgente, mas explicar pessoalmente ao faraó Ramsés II os detalhes da situação, baseando-se em relatórios que apenas ele havia organizado e compreendido completamente. O destino do Alto Egito pode depender da clareza de tua comunicação, disse Amenhotep, seus olhos penetrando a alma de Khaemwaset. O faraó partirá para uma campanha militar em 2 dias. Se não compreender perfeitamente a situação através de tuas palavras, pode tomar decisões que custarão milhares de vidas. Khaemwaset sentiu o terror familiar subindo por sua espinha como uma serpente venenosa. Seu coração começou a bater como tambores de guerra. Suas mãos tremeram como folhas antes da tempestade. Por um momento, todas as práticas dos últimos 7 dias pareceram evaporar como névoa matinal. Mas então, no centro mesmo do terror, ele ouviu a voz de Amenemhotep ecoando em sua memória. O medo que sentes é o sinal de que tua alma reconhece a importância do momento. E pela primeira vez, Khaemwaset percebeu que seu terror não era sinal de fraqueza, mas de que algo verdadeiramente significativo estava prestes a acontecer. Ele tinha uma escolha: render-se ao medo ancestral e permanecer um escriba comum para sempre, ou usar o terror como combustível para despertar o falcão que agora dormitava em seu peito. A audiência com o Deus vivo. E assim chegou o momento que testaria tudo o que Khaemwaset havia aprendido. Na grande sala de audiências de Pi-Ramsés, a capital construída por Ramsés II para demonstrar o poder eterno do Egito, ele se encontrou diante do filho de Ra, cercado por vizires, generais e nobres cujos olhares podiam matar com desprezo. A sala era uma catedral de poder. Colunas de 30 metros cobertas com ouro, relevos que contavam as vitórias militares do faraó, o próprio trono feito de ébano e incrustado com lápis lazuli que simbolizava o céu noturno. O ar era denso com incenso de mirra e a presença de uma autoridade que existia há 3.000 anos. Ramsés II, o grande ancestral, estava no auge de seu poder. Aos 45 anos, ele havia conquistado territórios desde a Núbia até as fronteiras do Império Hitita. Seus olhos azuis, herança de ancestrais líbios, tinham a intensidade de um deus que habitava um corpo mortal. Quando ele olhava para alguém, era como se pudesse ver através das máscaras da alma. Khaemwaset se aproximou do trono seguindo o protocolo milenar. 7 passos, prostração, espera pela permissão real para se erguer, mais 7 passos, nova prostração. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que toda a corte podia ouvi-lo. Suas mãos seguravam o papiro como se fosse uma serpente venenosa. Aproxima-te, escriba Khaemwaset. A voz de Ramsés ecoou pela sala como bronze líquido. Falaram-me que possuis informações vitais sobre a situação em Tebas. Fala, e que tuas palavras sejam claras como cristal de quartzo, porque a vida de nossos soldados pode depender de tua precisão. Era como se todas as forças do medo conspirassem para silenciar Khaemwaset para sempre. Sua garganta parecia selada pelos próprios deuses. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma lâmina. Generais experientes o observavam com ceticismo, vizires aguardavam qualquer sinal de incompetência. E então, no momento de maior terror, aconteceu algo que mudaria Khaemwaset para sempre. A transformação do falcão. No exato instante em que o medo ameaçava paralisá-lo completamente, Khaemwaset lembrou-se das palavras de Amenemhotep. Teu medo é o sinal de que tua alma reconhece a importância do momento. Em vez de lutar contra o terror, ele o abraçou como combustível sagrado. Mentalmente, ele repetiu as palavras de poder. Hor-Nebet-Jed-Ef. Horus, o Senhor, fala através de mim. E então visualizou as asas douradas se expandindo em seu peito. Sentiu a força dos faraós ancestrais correndo em suas veias como lava dourada. Algo extraordinário aconteceu. Seus ombros se ergueram naturalmente, como se carregassem as asas invisíveis de Horus.
Sua respiração se aprofundou, conectando-se com o ritmo do próprio cosmos. Seus olhos encontraram os de Ramsés II sem pestanejar, pois agora via através dos olhos do falcão divino. Quando abriu a boca para falar, sua voz saiu com um timbre que ele nunca havia experimentado. Profunda, ressonante, carregando a autoridade dos ancestrais. As palavras fluíram como um rio dourado, organizadas, precisas, pintando um quadro tão claro da situação em Tebas que até os generais mais experientes assentiam com aprovação. Ele não apenas entregou as informações, mas ofereceu insights estratégicos que demonstravam uma compreensão política que impressionou o próprio faraó. Falou sobre as motivações dos rebeldes, sugeriu abordagens diplomáticas que poderiam evitar derramamento de sangue desnecessário, apresentou alternativas militares baseadas no conhecimento geográfico detalhado que possuía. Ramsés II se inclinou para a frente no trono, seus olhos brilhando com interesse genuíno. Escriba Khemu-Aset, disse ele após longos minutos de apresentação impecável. Tuas palavras demonstram sabedoria que vai além de tua idade e posição. Falaremos novamente antes de minha partida para Tebas. O que Khemu-Aset descobriu naquele momento foi o segredo que os mestres egípcios preservaram através de milênios. Quando alinhamos nossa consciência com forças maiores que nós mesmos, nosso medo se transforma na própria fonte de nosso poder. O renascimento do escriba. Após a audiência real, Khemu-Aset caminhou pelos corredores de Karnak como um homem completamente transformado. Seus olhos agora viam oportunidades onde antes via ameaças. Seu coração batia com o ritmo dos deuses. Sua voz carregava a autoridade dos ancestrais que havia despertado em seu sangue. Os outros escribas notaram a mudança imediatamente. Havia algo em sua postura, em seu olhar, em sua forma de falar, que comandava respeito instintivo. Não era arrogância. Era a presença natural de alguém que havia descoberto sua verdadeira força interior. Amenemhotep o procurou 3 dias depois, um sorriso sábio iluminando seu rosto bronzeado. Os ventos sagrados me contaram sobre tua audiência com o grande ancestral, disse ele enquanto caminhavam pelos jardins do templo. Mas mais importante que a aprovação do faraó é a transformação que vejo em teus olhos. O falcão despertou definitivamente. O que aconteceu comigo, mestre? Perguntou Khemu-Aset, ainda tentando compreender completamente sua metamorfose. Descobriste o que os iniciados dos mistérios sempre souberam, que nossos maiores medos não são obstáculos a serem evitados, mas portais para nossa maior força. Quando paraste de fugir do medo e começaste a usá-lo como combustível sagrado, despertaste o poder que sempre esteve adormecido em ti. Os hieróglifos que encontraste continham essa sabedoria preservada através de 40 gerações. Hoje, tornaste-te parte dessa linhagem ancestral. Mas lembra-te, este é apenas o começo de tua jornada. O falcão que despertou em ti precisa voar cada vez mais alto. Nos meses seguintes, Khemu-Aset ascendeu rapidamente na hierarquia dos escribas, eventualmente tornando-se conselheiro pessoal de Ramsés II para assuntos do Alto Egito. Mas mais importante que qualquer posição externa foi a transformação interna que nunca mais o abandonou. A ponte através do tempo. O que Khemu-Aset descobriu há 3.200 anos foi preservado em hieróglifos gravados nas câmaras secretas dos templos e chegou até você hoje através desta narrativa. Quando você enfrenta o medo de falar em público, de tomar decisões importantes, de liderar projetos, de se expor ao julgamento dos outros, você está vivendo o mesmo momento arquetípico. A mesma força que transformou um escriba tímido no conselheiro de um faraó está disponível para você agora. Os hieróglifos que Khemu-Aset descobriu contêm uma tecnologia espiritual que funciona independente da época ou cultura, porque toca em princípios universais da consciência humana. Aqui está como você pode aplicar esta sabedoria ancestral hoje. Primeiro, reconheça que seu medo não é seu inimigo, mas o sinal de que algo importante está prestes a acontecer. Quando sente aquela ansiedade familiar subindo, em vez de lutar contra ela, diga mentalmente: meu medo é meu combustível sagrado. Segundo,
Use as palavras de poder adaptadas para a nossa época. Quando enfrentar situações que desafiam sua coragem, repita mentalmente: minha força interior fala através de mim. Minha sabedoria ancestral me guia. Minha coragem desperta agora. Terceiro, pratique o ritual do falcão moderno toda manhã por 7 dias. Coloque as mãos sobre o coração, respire profundamente, visualize asas douradas se expandindo em seu peito. Sinta-se conectado com todos os corajosos que vieram antes de você. Quarto, quando chegar seu momento de teste, e ele chegará nos próximos dias, lembre-se de que você está canalizando uma força que atravessou milênios para chegar até você. Você não está sozinho. Você é parte de uma linhagem ancestral de guerreiros da luz. O legado que ecoa através dos séculos. A transformação de Caem-Wasset não terminou com sua elevação na corte real. Ele passou o resto de sua vida registrando e preservando os mistérios que havia descoberto, garantindo que essa sabedoria chegasse até as gerações futuras. Seus escritos influenciaram escribas, que treinaram outros escribas, criando uma corrente de conhecimento que atravessou o colapso do Império Egípcio. Quando os gregos chegaram ao Egito, descobriram esses ensinamentos e os incorporaram em suas escolas de mistérios. Quando os romanos conquistaram a Grécia, levaram essa sabedoria para suas academias. Através dos séculos, essa corrente de conhecimento sobre a transformação do medo em poder influenciou pensadores, líderes e visionários em todas as civilizações. Hoje, você se torna parte dessa linhagem ancestral. Cada vez que usa seu medo como combustível para a coragem, você fortalece uma corrente de luz que começou há mais de 3.000 anos. Cada vez que escolhe crescer em vez de recuar, você honra todos aqueles que preservaram essa sabedoria para você. Porque Caem-Wasset descobriu algo que mudou não apenas sua vida, mas o curso da história. Que a diferença entre covardes e heróis não é a ausência de medo, mas a capacidade de transformar medo em força sagrada. Você é descendente espiritual desses mestres ancestrais. O falcão que despertou em Caem-Wasset há 3.200 anos é o mesmo que quer despertar em você agora. Sua única escolha é decidir se vai deixá-lo voar. E quando você fizer essa escolha, quando sentir suas próprias asas douradas se expandindo, quando ouvir sua voz carregando autoridade ancestral, quando seus olhos brilharem com a luz dos deuses, você compreenderá que nunca foi fraco. Você sempre foi um deus adormecido, esperando para despertar. O escriba tímido que tremia diante do faraó, agora sussurra através dos milênios. A coragem que transformou minha vida está esperando para transformar a sua. O falcão que voa em mim quer voar em você. Desperte, descendente dos mistérios. Seu tempo chegou. Este é apenas o primeiro dos segredos ancestrais que chegaram até nós através dos hieróglifos do tempo. Nos próximos episódios desta série, descobriremos como outros mestres egípcios transformaram feridas em poder, escassez em abundância, confusão em sabedoria. Porque você não é apenas ouvinte desta série, você é iniciado nos mistérios que podem mudar sua vida para sempre.